Olá, pessoal! Estamos com hoje mais um episódio do podcast do Momento do Campo. Mas antes de iniciarmos o nosso bate-papo, quero convidar você para nos seguir aqui no nosso canal no YouTube e também nos acompanhar pelo Spotify. E, gente, mais uma vez, quero lembrar você de seguir a gente lá no Instagram, no @Momento do Campo. E vamos agora para a nossa vinheta de abertura. E vamos dar início ao nosso episódio de hoje com uma forma um pouco diferente. Eu quero dar as boas-vindas ao nosso mais novo patrocinador do podcast do Momento do Campo, que é a Agrícola Alvorada. Quero agradecer à Agrícola Alvorada por acreditar nesse desafio que nós temos de trazer informações para vocês, trazer tudo que é interessante referente ao agronegócio para você que está nos assistindo, para você que está nos ouvindo também. Então, Agrícola Alvorada, muito obrigada por fazer parte agora do podcast do Momento do Campo. Essa empresa aí que tem pessoas extremamente capacitadas, com unidades no estado todo de Mato Grosso, e que é uma empresa que se preocupa com o produtor rural, desde o plantio até a colheita, prezando pelos melhores resultados para o produtor rural. Não é à toa, né, que é considerada aí a solução completa para o produtor rural. Então, muito obrigada, Agrícola Alvorada, o nosso mais novo patrocinador do podcast do Momento do Campo. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre um assunto muito importante no agronegócio, muito importante para o produtor rural e também para aqueles, né, que se interessam aí pelo agronegócio, né, que é gestão de risco e mercado de commodities. E para isso, temos aqui conosco dois convidados. Vou apresentar aqui, primeiramente, o Gabriel Zacarias, que está aqui conosco, que é formado em agronomia pela USP, com MBA em finanças pela FGV, mais de 10 anos de atuação no mercado do agro e atualmente é trader de grãos, soja e milho na Agrícola Alvorada, uma empresa investida da Bunge. Gabriel, quero agradecer aí a sua presença aqui no programa Momento do Campo. Obrigado, Veridiana. Agradeço a oportunidade. Em meu nome, em nome da Agrícola Alvorada também. É um prazer para a gente estar aqui. E olha só, hoje nós também estreamos um convidado online, o Marcelo Lacerda, que fala diretamente de São Paulo. O Marcelo, que é head da mesa de grãos e algodão da Redpoint Global Markets, engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Lavras, iniciou sua carreira como trader na Luiz Dreyfus Commodities e posteriormente atuou como gerente de relacionamento e trader no banco Rabobank. Marcelo, obrigada aí diretamente de São Paulo, tirando um pouquinho aí do seu tempo para estar aqui conosco e falar desse assunto tão importante. Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer poder falar um pouquinho aqui junto a vocês, os nossos parceiros da Agrícola Alvorada, sobre o mercado e um pouquinho das soluções que existem dentro da política de gestão de risco. Olha só, gente, então hoje a gente está com esses dois convidados que entendem muito de mercado e gestão de risco. E eu até quero iniciar, né, aqui com vocês, né? Queria, Gabriel, que você falasse para a gente, então, primeiramente, para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, né? O que seria, inicialmente, a gestão de risco no mercado de commodities? Claro, acho bacana. Acho que o tema é longo, né, extenso e desperta curiosidade em bastante gente, tanto quem é do setor como quem não é. De maneira geral, gestão de risco, acho que pegando a própria expressão da palavra, é bastante intuitivo pensar o que é, mas os instrumentos usados, né, o porquê de usar também, acho que é a grande discussão aqui, a gente pretende aprofundar hoje, né?
Mas gestão de risco basicamente específico para o nosso mercado, né, voltado para o mercado agro, é uma série de possibilidades que o produtor tem, né, seja o produtor rural ou algum outro player da cadeia, também agroindústrias e outros participantes, de gerir o risco de mercado, né, gerir o risco de preço que eles estão expostos. Existem vários instrumentos para isso, várias formas de ser feito. E a importância que isso tem dentro do nosso negócio, o agro dentro do país representa muito, né, uma porcentagem muito grande do próprio PIB do Brasil. Então, o produtor está por trás disso, puxando esse PIB, né, puxando essa atividade. Então, gerir risco para que a gente consiga ter um encontro entre custo e receita de uma forma geral é muito, muito importante. Existem formas e ferramentas para ser feito isso, que o mercado inteiro oferece, as próprias tradings oferecem. O Marcelo também na Redpoint e outras casas também oferecem ferramentas de gestão de risco. O grande ponto, eu acho que é tirar das costas do agricultor, né, um risco. Ele já lida com muito risco de uma maneira geral, né? O empresário, ele é quase um industrial a céu aberto, né? A gente tem muito risco para lidar dentro do negócio, clima, né? Pode chover, pode não chover, você pode ter uma geada ou pode não ter. Você pode ter entrega atrasada de algum produto, alguma semente. É uma produção em larga escala, né? Maquinário também pode ter algum problema e atrapalhar plantio, atrapalhar a colheita. Dentro da porteira já tem muito risco envolvido na atividade. Então, quando a gente pensa em gerir risco, garantir o bom trabalho feito para dentro da porteira e mitigar esse risco usando instrumentos de mercado para que você tenha no final do dia uma boa precificação do seu grão, que você esteja protegido a oscilações de preço. E, como eu comentei, muitos players de mercado oferecem isso ao produtor. Hoje, acho que o grande ponto é aprofundar um pouco nisso, né? Como fazer da melhor forma a gestão de risco, quais são os instrumentos que a gente deve pensar em usar, e também comentar um pouco de mercado, né? Fazer alguns paralelos com o atual momento de mercado que a gente vive, tanto o macro, né, de uma forma mais global, como o nosso mercado mais doméstico também. E acho que eu e o Marcelo vamos bater uma bola em relação a isso. Se quiser complementar com algo, Marcelo. Eu acho que é bem isso que você colocou, Zaca. Acho que a ideia da gestão de risco do produtor, ele sabe lidar com isso, né? Inerente à atividade, ele lida com isso o tempo inteiro, seja o risco de pragas na lavoura, seja o risco climático, seja o risco de falta de mão de obra até, né? O risco, ele é inerente à atividade, a qualquer atividade, né? Mas a atividade agrícola em si, ela ainda tem um componente extra aí, que é a hora da precificação, né? Da porteira para fora, que é o que o Gabriel está citando, que é onde a gente consegue efetivamente, através desses instrumentos de mercado, né, ajudar os nossos clientes a trabalhar essa gestão de risco mais financeira, né, que a gente lida aqui desse lado, tá? Então acho que é isso, acho que é bem por aí mesmo a introdução. E vamos então aproveitar esse momento. Vamos falar um pouquinho que vocês têm um contato frequente, como que funciona o trabalho de vocês, já que a gente está falando sobre isso. Eu creio que vocês sempre estão em contato para saberem das melhores informações, enfim. Acho que é até legal fazer, né, nos usar aqui a própria Agrícola Alvorada como exemplo, né? Hoje é justamente isso que a gente faz, né? Usando a plataforma da Redpoint ou outros parceiros também. Mas a gente justamente busca mitigar o nosso risco, nossas exposições de mercado, usando ferramentas, né? Então, o Marcelo é um dos parceiros que a gente tem, a gente faz bastante operação com ele. Ontem mesmo a gente estava conversando, né, Marcelo? Não especificamente sobre aqui o podcast, já aproveitando também para pensar um pouco no que a gente ia conversar aqui, né? Mas falando um pouco de mercado, explorando um pouco os instrumentos, né, para a gente usar para cada operação. Mas no fim do dia, a gente tem uma cadeia, né? Quando a gente pensa dentro do nosso mercado agro, uma cadeia de precificação, né? Que não começa nem com o produtor de fato comercializando o grão dele, né? Começa um passo para trás, porque ele tem um custo que ele vai trazer para dentro do negócio dele, comprando semente, comprando fertilizantes. Então, você tem toda uma cadeia de preço que precisa ser saudável e sustentável, né? Para que todos os agentes consigam garantir teu custo e colocar em cima disso a margem para poder operar, né? Se em algum momento isso não ficar saudável, qualquer elo da cadeia que se quebre vai comprometer toda a cadeia, né?
Então é importante que tanto quem está fazendo insumo consiga garantir teus custos e gerar sua margem, o produtor da mesma forma, nós como trading também da mesma forma, e assim por diante, né? Até esse produto chegar no seu destino final. Às vezes um consumo doméstico para esmagamento, produção de soja de óleo de soja e farelo, ou às vezes a exportação, muito do que a gente faz, do que o Brasil produz hoje, vai para fora, né? A grosso modo para a China. Então, dentro desse mercado todo atuante, todo agente de mercado precisa se preocupar em fazer uma pergunta, né? Será que nessa operação que eu estou fazendo, e eu me faço essa pergunta e o Marcelo me ajuda bastante nisso, será que essa operação que eu estou fazendo, que eu estou entrando aqui, eu estou mitigando o meu risco de preço, né? Em outras palavras, simplificando um pouco, né? Por mais que pareça simples, né? Será que eu estou vendendo mais caro do que eu comprei, no final das contas, né? É isso que vai garantir a perenidade do negócio, né? Quando a gente pensa isso numa escala pequena, a gente pode parecer simples, né? Mas é fácil você controlar, né? O preço que eu estou pagando pelo preço que eu estou vendendo, né? Se eu comprei por 1 e vendi por 1,50, eu fiz 50 centavos uma margem bruta operacional ali. Em pequena escala, sim, mas quando você pensa numa escala maior, né? A nossa própria safra brasileira inteira, né? 150 milhões de toneladas, mais ainda isso no próximo ano, provavelmente. Então, é um volume muito grande e toda a cadeia tem que estar se fazendo essa pergunta, especialmente o produtor rural, que é muito técnico na produção. Eu acho que quando a gente se compara com o mundo, a gente dá uma aula em termos de produção. O Brasil sabe produzir muito bem soja, sabe produzir milho como ninguém, porque a gente aproveita uma janela que o mundo inteiro não tem, só nós temos de segunda safra, né? A grosso modo, poucos países conseguem fazer isso. A Argentina se assemelha um pouco em alguns momentos com o milho deles de segunda. Eles chamam milho de segunda, mas acho que em grande escala e colhendo-se uma primeira safra para depois entrar com uma segunda safra como a gente, basicamente o Brasil, né, em escala significativa. Então, o produtor brasileiro é muito bom. Eu faço minha lição de casa, a gente faz aqui na Alvorada nossa lição de casa, sempre se preocupando de estar muito bem casado em custo e receita, né? Por isso que a empresa já está com 20 anos e crescendo muito de um armazém. Hoje temos mais de 20 aí, uma capacidade estática muito grande, a maior do estado para os produtos que a gente opera, soja e milho. Então a gente tem que ter uma preocupação imensa com isso, né? Então, quando a gente pensa, vou garantir que eu estou vendendo mais caro do que eu comprei, duas pontas importantes ter consciência, ter noção do teu preço de compra e ter também noção do teu preço de venda e como que eles são formados também, né? Quando a gente pensa em preço, tem uma cesta dentro desse preço, né? Quando a gente fala que a soja tá R$ 110 por saco, por exemplo, se a gente pegar essa caixinha e abrir, existem componentes ali dentro, né? O Chicago, que a gente tanto fala, né? Quanto que tá Chicago? Quanto tá o preço por lá, né? Quanto que tá o câmbio também, né? A gente tá pensando, a gente comercializa muito, nossa safra é muito grande, mas é um produto dolarizado. No final das contas, ele nasce numa outra moeda e a gente negocia ele em reais. Claro que também, aqui no Mato Grosso, negocia-se muito em dólar, em outros estados muito menos. Acho que um dos principais a negociar em dólar somos nós aqui. Mas você também tem o componente do câmbio no meio e uma série de outros fatores, né? O prêmio no porto e outros fatores que também interferem nessa conta. Então, eu acho que quando o produtor se faz a pergunta sobre comercializar o grão dele da melhor forma possível, ele tem que sempre ter essa máxima, né? Lucro no bolso nunca quebra, não quebra empresa, não quebra pessoas, né? Então, na atividade dele, acho que um dos principais instrumentos que hoje são oferecidos pelas tradings e por outros comercializadores é o próprio barter em si, né? A gente pode começar simplificando bastante quando a gente pensa em gestão de risco. Tem formas um pouco mais aprofundadas, mais sofisticadas de fazer, mas tem o próprio barter, né? Que é a troca do insumo pelo grão, né? Então, naquele momento, você sabe exatamente por quanto você está vendendo, por quanto você está comprando. Você tem uma relação, né? Quantos sacos estão te custando aquilo. E dessa forma, você consegue ter uma segurança de casar em grande escala. Eu acho que é um dos poucos mercados que permitem você casar custo e receita
em escalas tão grandes, né? Se a gente for fazer um exercício, hoje um produtor consegue facilmente faturar 10 milhões, 20 milhões de reais, né? Pensando na nossa realidade de Mato Grosso, são produtores um pouco maiores. Então, você ter um volume desse de faturamento no seu negócio, né? A céu aberto, trazendo todos os riscos que a gente já comentou aí para trás, né? E você ter a possibilidade, o mercado te dar a ferramenta, um instrumento, e falar, olha, eu vou entregar um grão para você em fevereiro de 2025, mas eu preciso precificar isso hoje, né? E todos esses componentes estão no preço. O Chicago está no preço, o prêmio no porto está no preço, o custo portuário está no preço, o frete daqui de Primavera até o porto também, até Paranaguá ou algum outro porto, também está no preço, e o câmbio também está no preço. Então, você oferecer preço todos os dias para o produtor tem seus desafios por trás disso, né? Tem a sua matemática por trás disso, e o produtor deve se valer muito disso para fazer, para se preocupar em fazer essas trocas. Existem formas de fazer o barter, né? Acho que a principal, a mais usada, é o preço cheio que as tradings passam mesmo, né? Versus o preço do insumo. E isso possibilita se você carregar o teu negócio com uma margem já travada, sabendo que você não vai operar no vermelho. E daí você tem esse residual, a quantidade que você vai produzir acima do seu custo. Daí você pode lançar mão de algumas formas de precificar isso diferente, né? Eu acho que a principal mensagem quando a gente fala em gestão de risco é justamente casar custo e receita usando as ferramentas que o mercado oferece. Acho que a principal delas é o barter, mas também temos os instrumentos que, Marcelo, a gente vai comentar um pouco melhor, são os derivativos, né? Que o mercado está oferecendo cada vez mais. E acho que essa parte de precificação é uma tendência. Há 10, 15 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, falava-se pouco ou nada, na verdade. Na empresa que eu trabalhava não tinha uma área específica de oferecer para o produtor de produto de prateleira, né? Assim, hoje a gente tem uma precificação para o produtor para ele vender só Chicago ou fazer uma estrutura que ele vai ganhar um pouquinho a mais do que Chicago mostra na tela naquele momento, né? Não era tão explorado isso há 15 anos atrás. Eu acho que com a nova geração, com o mundo mais digital e com acesso mais fácil a plataformas de precificação e a própria bolsa mesmo, né? Eu acho que uma tendência nova são os produtores, né? A parte produtiva da cadeia, se lançar um pouco mais no mercado, no mundo da precificação, né? E daí você vai desde precificar separadamente Chicago, depois prêmio, depois travar, enfim, custo separado de Chicago separado do prêmio, câmbio num outro momento. E para isso o produtor precisa ter um controle grande das contas para não deixar nada descasado. Mas acho que uma das formas, acho que a mais simples e a mais usada é o barter. Mas além do barter, a gente tem os derivativos, que é o grande dia a dia do Marcelo. Eu faço bastante operação dessa natureza com ele, mas que os produtores estão aderindo mais com o tempo, né? Olha só, Marcelo, você consegue falar então para a gente um pouquinho dessa questão dos derivativos para a gente? Realmente tem que estar atento a tudo, né? Sem dúvida. Acho que o Gabriel colocou muito bem, né? O produtor, ele faz a lição de casa muito bem feita hoje da porteira para dentro e vem fazendo, né? A agricultura brasileira é um exemplo de eficiência e de qualidade no mundo inteiro, né? Mas quando a gente produz commodities, né? Quando a gente está falando de commodities, a gente tem um fator exógeno, né, nessa equação, que é um pouco além do que a gente consegue controlar se a gente não tiver um conhecimento de gestão de risco, né, que é o preço da mercadoria. Então, essas commodities que são muito comercializadas internacionalmente, que é o caso da soja, o caso do milho, o caso do café, do próprio algodão também, elas dependem muito de fatores macroeconômicos que vão meio que dizer para onde vai esse caminho, que vão trazer ou não interesse para fundos que são fundos especuladores, que vão levar esse preço para cima, vai levar esse preço para baixo. Fatores macroeconômicos como um todo, quando a gente fala de juros nos Estados Unidos, o que tem a ver os juros nos Estados Unidos, o que tem a ver o dado que saiu essa semana, por exemplo, de inflação nos Estados Unidos, qual que é a relação da alta de juros ou não, ou a manutenção dos juros, ou a queda de 2 vezes na taxa de juros ou mais esse ano nos Estados Unidos, com o preço da soja, como que isso está interferindo o câmbio, né?
quando o Gabriel fala dos 3 componentes, isso é muito interessante para a gente fazer uma comercialização bem feita. A gente fala em commodities, principalmente aquelas que são exportadas, a gente precisa entender todo o mecanismo de precificação que está por trás, né? Que a gente parte de uma paridade de exportação, que a gente chama, então, como é um produto exportado, a gente parte do preço dessa commodity no calado do navio e a gente tem esses custos até chegar nas praças no Brasil, onde a gente efetivamente comercializa, né, nos municípios Brasil adentro, onde efetivamente existe a comercialização e a produção dessa commodity. E aí é muito importante, como você pode imaginar, a gente ter dados, né, informações. Tudo é muito dinâmico, né? Então, o dólar, a gente brinca, né, veio para tornar os economistas mais humildes. O dólar é um componente muito importante na formação de preço das commodities. O dólar ele vai influenciar diretamente no custo do frete, né? Vai baratear o frete, vai melhorar a margem da trade, ele vai melhorar a margem do produtor, um produto que é dolarizado, né? Que é o caso da soja, do café, né? Ou mesmo o milho, quando é para exportação, algodão. Então, todas essas discussões sobre qual é o momento da gente travar o prêmio, qual é o momento de travar o dólar, qual é o momento de travar Chicago, né? Quando a gente menciona soja e milho, que são cotados na Bolsa de Chicago, tudo isso faz parte do nosso trabalho de gestão de risco, né? Então, a gente tem esse contato com os nossos clientes e os nossos parceiros como a Agrícola Alvorada, para que a gente consiga ter um pouco dessa informação global. A gente tem uma presença global, a Redpoint, então, tem uma presença em Dubai, tem presença em Singapura, né, no Sudeste Asiático, uma presença no Norte das Américas, né, nos Estados Unidos, em Chicago, aqui na América do Sul, na Europa. Então, a gente tem informações globais, a gente traz isso para os nossos parceiros e a gente entende que essas conversas estratégicas, né, assim como nós também, outros parceiros que a Agrícola Alvorada, por exemplo, tem, isso ajuda eles na formação da estratégia e, consequentemente, ajuda o produtor, né? Porque, como o Gabriel colocou muito bem, o barter é uma ferramenta extremamente eficiente de gestão de risco para o produtor rural. Se você não quer lidar com o prêmio, se você não quer lidar com o câmbio, se você não quer lidar com essa questão de ter que ir à bolsa, né? E fazer uma venda, usar ferramentas de derivativos, uma opção excelente é você chegar num parceiro como a Agrícola Alvorada, por exemplo, e fazer o barter, que é onde você está travando um custo de produção com uma receita potencial que você tem, né? E aí você ficar sempre de olho nessa relação, né, que existe do barter. Poxa, antes eu comprava todo o meu pacote com 30 sacos, hoje eu compro com 35, vou esperar vir para baixo de 30. E aí o barter é a primeira ponto, assim, a primeira estratégia, na minha opinião, para você entender que no fim o preço da saca de soja, quando você efetivamente entende a questão da gestão de risco, ele não é tão importante, né? O importante é a margem, né? Então, a gente brinca muito disso, né? Vender uma soja de R$ 100 por saco, se me custou 80, é muito melhor vender uma soja de 150 que me custou 140, né? Então, eu estou falando aí de 100% de margem a mais, né? No caso em que eu vendi a soja por R$ 100 do que no caso que eu vendi por 150. Então, a gestão de risco, ela vem para abordar esses temas, né? Principalmente os temas que estão ligados à precificação, e é nesse dia a dia que a gente está em contato com os nossos parceiros, como, por exemplo, o Gabriel, né? E aí a gente tem essas conversas, a gente aborda temas macroeconômicos globais, temas de fundamento, a gente faz algumas análises gráficas também sobre as situações, para que a gente consiga errar menos, vamos colocar assim, né? É muito dinâmico e muito difícil. Você comentou agora essa questão de errar menos. As coisas mudam muito de um dia para o outro. Quais riscos que de repente vale a pena correr? Enfim, a gente sabe que tudo muda às vezes de um minuto para o outro. Exato. Sim, existe uma correlação negativa. Desculpa, Gabriel, você queria Não, complementar? pode Só um ponto aqui. Existe, por exemplo, né, para a gente mencionar de uma forma simples isso que eu estou falando e tentar tornar prático, existe uma correlação normalmente inversa entre o preço das commodities e o câmbio, né? Então, você travar o câmbio e a commodity ao mesmo tempo, talvez não seja tão interessante quanto você vender a soja no momento em que ela está mais alta, como foi há um tempo atrás,
e agora que a soja caiu e o câmbio subiu, você travar o câmbio num outro momento. Quando você para ver a conta final, você tem um preço melhor do que se você tivesse comercializado tudo de uma vez. O prêmio, por exemplo, que é um outro componente extremamente importante na formação do preço final, né, o flat price, que a gente chama, que é o preço final que o produtor vê, ele ainda está se recuperando, ele está subindo. Então, nós temos aí mais oportunidades ainda de comercializar o prêmio no futuro. Para aqueles que não querem ter esse tipo de controle, que é difícil, né? A gente vê empresas onde você tem uma pessoa responsável por isso, né? O caso do Gabriel, ele tem uma série de controles a fazer, uma série de informação para processar. Não é tão simples, a gente sabe que também não tem tanta adesão a isso porque não é uma coisa tão trivial, né? Mas esse conhecimento está se democratizando cada vez mais, é um dos trabalhos também de empresas como a nossa no setor, mas é super importante. Só queria pontuar esse exemplo, né, em que você tem fatores diferentes que podem maximizar um preço de venda e melhorar sua margem quando você entende bem a gestão de risco e tenta, né, tatear esse mercado aí conhecendo os fatores, tá? Acho que complementando, acho que tá um pouco distante do microfone, acho que tá melhor agora. Complementando o que o Marcelo comentou e também seu ponto bem importante sobre os riscos mudam muito, né? E quais que valem a pena correr. Acho que se você invadisse uma reunião de uma empresa que comercializa, né? De alguma trading e a conversa sobre preço, né? Como que ela se dá, né? Ela é muito, assim, eu tô autista, por exemplo, alguém fala, né? Mas você tá autista para prêmio, você tá autista para Chicago, né? Que é mais comum que o pessoal, o produtor olha a tela de Chicago, às vezes vê subindo, liga na trading e fala assim, eu quero mais preço, né? Mas como é que tá o prêmio? O Chicago subiu, mas o prêmio subiu junto, se manteve estável, o prêmio caiu. E o dólar, se você quiser comercializar em reais, né? O dólar que subiu, caiu, essa correlação negativa ela é verdadeira. Tem momentos que, como toda correlação, nunca é 100%. Tem momentos que vai ter os dois subindo. Tem momentos que vai ter os três subindo. Chicago subindo, prêmio subindo e o dólar subindo. Nesse momento, né, vende em reais, que é um bom negócio, né? De maneira geral. Mas acho que essa pergunta o produtor tem que se fazer também, começar a se fazer, né? E ela exige uma análise um pouco mais isenta e mais aprofundada, porque são fatores diferentes que levam a subir preço em Chicago, ou de prêmio, ou de câmbio, né? No final do dia, é uma commodity que é dolarizada, mas a gente vive no Brasil, né? E o dia a dia do produtor, da própria vida pessoal, né? Ela acontece em reais. Então, ele pensa em reais muitas vezes e precisa fechar o balanço dele, né? Em reais também. Então, esses três pilares são importantes de serem analisados de forma isolada. Às vezes você pode ter uma visão muito autista para Chicago, e ao mesmo tempo o prêmio vai ceder. Né? Quando a gente fala muito em prêmio, acho que é legal a gente pensar que Chicago é negociado por todo mundo. Todo mundo pode comprar Chicago ou vender Chicago. Quem tem acesso à bolsa, né? Basta abrir uma conta em alguma corretora. Você vai conseguir, ou algum banco, né? Todos os bancos hoje oferecem esse acesso aos produtores de conseguir comprar ou vender Chicago. Então, Chicago todo mundo tem acesso, né? E é um preço muito volátil, como você comentou. De um dia para o outro muda muito. No mesmo dia, Chicago, aquela tela fica piscando na nossa frente e você não sabe para onde que ela vai. Às vezes sobe 70 pontos num dia, cai 50 no outro, dependendo do momento. Se é um momento que o mercado está mais nervoso e a safra mais exposta à chuva, né? Tem momentos que você tem, se chove, se não chove, não importa muito, né? Mas tem momentos que se chove, se não chove, é determinante para garantir aquela safra. Então, quando a gente fala, o produtor tende a ser, tem uma tendência natural, não acho que é errado isso, acho que é natural do negócio. Tem uma tendência, a gente sempre brinca que tem uma visão sempre muito autista, né? O preço sempre vai melhorar, o preço sempre vai recuperar. E quando a gente tem essa visão do preço vai melhorar, a gente tem que pensar de forma separada para onde Chicago pode ir, para onde o prêmio pode ir, para onde o câmbio pode ir, para realmente eu sustentar meu argumento de que isso suba. Chicago pode subir às vezes 70 pontos num dia, no dia seguinte volta a 50, esse 70 que subiu
Às vezes o pessoal tira um pouco o pé nas compras porque subiu muito, então acaba distorcendo um pouco os preços, né? Tem muito mercado, tem muito capital especulativo dentro de Chicago, né? E é normal que tenha, como todo mercado de listado, né? Todo mercado de bolsa tem tanto quem está usando ele para se proteger, como nós, por exemplo, na Alvorada, como as tradings, né? Cargill, Bung, Dreyfus, todas as outras também usam esse mercado para se proteger. Mas também tem fundos de investimento que vão olhar aquilo como um ativo, né? Eu preciso remunerar o capital do meu acionista aqui do fundo e eu entendo que soja está a 11, mas vai a 12. Então ele vai lá e compra, né? Então esse capital especulativo traz muita volatilidade para o mercado, traz muita liquidez também. Eu que quero, por exemplo, tomar uma posição vendida na bolsa e tem algum especulador em algum lugar que quer comprar, as nossas ordens se encontram e eu garanto minha posição vendida e ele garante a dele comprada. Então é muito importante que esses agentes atuem no mercado para dar mais liquidez, mais força para esse mercado, né? É por isso que ele é tão eficiente e tão usado. Mas acho que o produtor, voltando um pouco na cadeia, precisa começar a exercitar essa análise, né? Eu tô autista, né? Eu acho que a soja tá 110 hoje na minha praça. Eu acho que ela vai para 125. Deixei uma ordem lá com o pessoal a 125. Desseca o preço, né? Vê quanto que tá Chicago naquele momento, vê quanto que tá o câmbio naquele momento, chega numa conta de quanto que tá mais ou menos o prêmio naquele momento e tenta avaliar. Bom, Chicago está num nível super alto já, histórico. As posições dos fundos aqui não me levam a acreditar que esse Chicago possa subir mais muito. A safra nos Estados Unidos já passou e está tudo certo. Acho que não tem por que também causar mais nenhum impacto de alta. Então, ok. Então, no Chicago, eu tenho uma visão que deva subir pouco, né? Tem pouco upside. Para o prêmio, né? Como é que está o prêmio no Brasil hoje? Bom, o prêmio no Brasil, estamos começando a plantar a safra agora. A safra está indo muito bem, o plantio foi muito bem. E o prêmio justamente reflete quanto que vale a soja aqui no doméstico nosso, aqui no Brasil. Quanto que, por exemplo, um importador, quanto que um chinês está disposto a pagar pela soja no Brasil. Vai ser sempre esse prêmio, né? Chicago mais um prêmio, mais ou menos, né? Pode ser um valor negativo. Então ele já percebeu que Chicago ele tem uma visão neutra ou com um upside pequeno, que pode subir pouco. E daí ele vê que no prêmio tá tudo indo muito bem no Brasil. Então não tem por que o chinês se preocupar em pagar caro no Brasil. Até porque os estoques lá também estão bons. Então, ok, essa é a minha visão de 110 para 125. Se Chicago não vai subir tanto, se o prêmio também não deve subir tanto. E o câmbio a gente tá, vamos supor, no momento atual, que a gente tem um câmbio de 5,40 que acho que ninguém esperava muito. Talvez alguns analistas sim, mas acho que é um movimento que parece um pouco exagerado para todo mundo. Então, bom, o câmbio também de 5,40 teria que ser um câmbio de 5,50 para chegar no meu 125. Teria que ser um Chicago, não de 11,50, mas de 12. E teria que ser um prêmio, não de menos 10, mas sim de mais 10. Quando você desseca a conta e você percebe o que influencia em cada pedaço da conta, fica mais fácil você abandonar aquele 125 e falar: opa, eu acho que o meu preço target agora é um 115, não mais 125. Está em 110, bateu 114, 113, eu vou começar a fazer média, eu vou vender. E dessa forma ele consegue conduzir a comercialização dele, acho que com mais pé no chão e buscando alvos mais reais e não ficando aquele sentimento ruim de ter perdido o 110 porque não bateu o 125 e agora o mercado é 100. Né? Então quando ele faz essa conta mais aberta e se questiona o que poderia fazer subir cada parâmetro do preço, acho que ele chega numa conta mais real. Tem que estar antenado, não tem jeito, né, Marcelo? Eu queria aproveitar que você está ali nos acompanhando, queria que você falasse um pouquinho também dos preços domésticos, né? Como que eles reagem ao cenário macro de grãos e economia global? Queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Claro, vamos lá. Como a gente vinha falando, né, o preço no mercado doméstico ele é em função, principalmente, né, do prêmio, né, por ser uma commodity exportada, se a gente está falando aqui de soja, ele é em função de Chicago e ele também é em função do câmbio, tá?
Então, essa função, essa questão toda macroeconômica que a gente fala, ela vem ajudar numa análise fundamentalista, né? Muito se fala quando a gente pensa em preços de soja e preços de milho, né? A gente vê muito uma visão focada bastante na, nos fundamentos por trás, né? E aí quando a gente fala de fundamentos, a gente está falando principalmente de oferta e demanda, né? Um balanço, né? De oferta e demanda, estoque, né? Que a gente fala quanto que vai ser o estoque de carrego, carry out, carry in, quanto que vai produzir. Aí a gente entra numa parte de clima, onde esse clima vai influenciar ou não essa produção que está sendo esperada, né? Essa demanda, a gente fica principalmente de olho na China, vendo essa movimentação da China, e aí a gente analisa a criação de suínos, preço de suínos, que são os principais drivers, né? Que a gente fala no mercado, são os principais puxadores de preço do farelo, que é um dos principais puxadores também do consumo de soja. Então, tudo está um pouco ligado, né? Você precisa ter uma visão orgânica quando você vai para essa visão fundamentalista, mas também toda essa visão fundamentalista ela está atrelada a uma visão macroeconômica global, né? Então, quando a gente está falando de commodities, a gente está falando de um fluxo, né? De comercialização global. Então, são países produzindo, são países consumindo, e aí você tem influência, por exemplo, do preço do petróleo no preço do frete marítimo, você tem influência de alguns conflitos, principalmente, por exemplo, no Oriente Médio, atrapalhando um pouco do fluxo do Canal de Suez, por onde passam grande parte das embarcações vindas da China. Isso tem impactado, por exemplo, recentemente a cotação dos containers na China, que isso pode impactar o preço dos defensivos no Brasil, que são transportados principalmente por containers. Isso pode afetar toda a dinâmica de preço local. Ela está, de certa forma, ligada a essa cadeia toda, essa sequência, né? E essa movimentação global dos produtos e dos seus derivados nessa cadeia. E tudo isso é regido por uma economia global, né? Então perspectivas, né, de uma economia global, onde você tem perspectivas de crescimento, de deflação, onde políticas regionais influenciam. Então, como um exemplo disso, a gente pode citar recentemente essa desvalorização cambial muito forte no Brasil, além de fatores políticos internos, né? A gente tem um dos fatores importantes é um candidato de extrema esquerda no México, que ganhou recentemente e ainda conseguiu ganhar também grande parte do seu parlamento, né? Um governo de esquerda normalmente ele tem uma visão um pouco menos pró-mercado, vamos dizer assim. Isso fez com que alguns grandes investidores diminuíssem suas posições em ativos de países emergentes, né? Grandes partes desses fundos que são os donos desse grande fluxo de capital, globalmente falando, que compram soja, vendem soja, compram café e fazem o preço se movimentar, não só café e soja, eles também compram ações locais de alguns países, de países emergentes, investem em alguns outros ativos. Então, esses fatores econômicos e políticos, como por exemplo esse do México, influencia diretamente na cotação do preço do real, por ser uma das moedas que estão nessa cesta de moedas de países emergentes. Então, não é à toa que desde maio a gente viu o peso mexicano, o real, e o peso colombiano sendo as moedas que mais se desvalorizaram em relação ao dólar. Tá? Então, isso é só um exemplo, e aí a gente já falou, né, como essa desvalorização do real pode influenciar aqui no dia a dia do produtor, não só no preço que ele vende, mas também no custo. Né? Se a gente considerar que a grande maioria dos insumos, então a gente fala de fertilizantes, algumas moléculas de químicos, né, que são defensivos, são importados no Brasil, então o aumento, a desvalorização do real, ela não necessariamente ela é positiva, né, no longo prazo para o produtor. Pode ser interessante agora, mas não no longo prazo, porque isso pode acarretar num aumento de custo, né? Então tudo isso tem que ser analisado e tudo isso faz parte dessa grande caixinha chamada vamos tentar acertar o melhor momento de comprar e de vender, que é o que o Gabriel começou aqui a nossa conversa falando, né?
Você gostaria de pontuar alguma coisa nesse sentido? Eu acho que é claro pro produtor, né? Sempre foi a volatilidade que existe dentro do nosso mercado, né? De grãos. Eu acho que é um desafio imenso conseguir precificar bem, né? Vender bem. O mercado oferece ferramentas para isso. A gente comentou no começo barter como sendo a principal delas, né? A mais utilizada, talvez. E a gente acho que o produtor tem que estar atento, na verdade, a todos esses fatores, né? Se a gente for falar todos os fatores que interferem na conta, né? Desde o macro até o doméstico nosso aqui, são muitos, né? Mas acho que a máxima, quando a gente para né, voltar para o começo da conversa, que é gestão de risco, que acho que é o ponto que vale a pena tocar, reforçar, né? A gestão de risco simplificada. Tem aquela máxima que eu comentei no começo da conversa, que lucro no bolso não quebra ninguém, né? Falava lucro, você tem sempre por trás disso uma premissa que você vai estar vendendo mais caro do que você está comprando. Para isso pode ser um barter simples, para isso pode ser uma compra de insumo e uma venda de derivativo, pode vender só Chicago, você pode fazer uma estrutura com opções para você fazer estar vendido também no mercado, você pode vender só Chicago e depois vender o prêmio. Você pode vender Chicago e prêmio e depois travar o câmbio. Você pode só travar teu custo, né? Que é como a gente está aqui no Mato Grosso, o teu custo até levar isso pro porto. As tradings oferecem essa trava, sai só com o custo travado. Fica em aberto Chicago e prêmio. Enfim, tem uma série de instrumentos e ferramentas para o produtor usar. Mas é sempre importante ele estar ciente de que tudo isso, né? Preço de petróleo, câmbio, eleições dos Estados Unidos, eleições aqui, ambiente, né, doméstico nosso, político, situação fiscal do país, enfim, uma série de fatores vão influenciar no preço dessa commodity que é o sustento do produtor no final do dia. Então, importante ele estar ciente disso tudo. Acho que há muitos anos ele já está, o produtor, especialmente do Mato Grosso, acho que tem já é bastante calejado nesse mercado, né? Tá há muitos anos fazendo isso. E Mato Grosso, ao contrário do sul do país, né? É um estado mais novo, mas cresceu muito. E acho que o produtor cada vez mais se interessando pelo assunto e pelas formas de se proteger, usando derivativos ou usando simplesmente esse mercado a termo, né? A venda antecipada com a trading. Quero preço para o futuro, vou travar meu barter com você, travar meu insumo e, enfim, travei aqui X mil sacos, já estou garantido no meu custo, me sobrou um pouquinho, esse pouquinho eu tenho um apetite a risco um pouco maior esse ano, então vou vender um pouco mais caro depois. Seja fazendo dessa forma um pouco mais simples, ou seja fazendo a venda desse preço cheio, vendendo pouco a pouco, vende um componente, depois vende outro componente, entendendo mais como funciona cada componente. Acho que é importante a mensagem de que o produtor cada vez mais se interar sobre isso. Eu acho que a nossa agricultura, sem mexer nada, sem comprar mais nenhuma caneta mais para o negócio, ela consegue ser mais lucrativa se a gente se preocupar em comercializar de uma forma um pouco mais consciente, mais aprofundada. E eu vejo muito esse movimento dos produtores, principalmente das novas gerações, que são tão boas quanto tecnicamente na produção dentro da porteira, mas estão abrindo também, até pelo acesso mais fácil à tecnologia e o mundo digital, também está se preocupando um pouco mais com, opa, eu sou tão bom em produzir sem eu gastar nada, sem eu fazer um armazém a mais, sem eu trocar minha colhedeira, sem fazer mais nada, só precificando um pouco melhor o meu grão, correndo exposições saudáveis, correndo risco no prêmio, em vez de correr o risco no preço cheio, né? Que a gente chama de risco de base, trocando os riscos que eu quero estar exposto no meu negócio, eu consigo rodar pelo mesmo custo e, em vez de vender por 110, eu vender por 115, 113, 114, de uma forma segura. Então, eu incentivo muito, nas conversas que eu tenho com os produtores e outras pessoas também do mercado, ao produtor ter essa preocupação, né, de precificar bem, sem correr riscos desnecessários, porque não é o negócio dele. Ele não tem que ser um cara que está olhando para gráfico.
né? Ele não é um investidor de bolsa que está preocupado em comprar super barato uma ação e vender super cara. Ele tem que estar muito atento para dentro da porteira, na produção, que ele é excelente nisso, e aproveitar oportunidades do mercado que o mercado oferece em cada ponta, em cada componente. Tá oferecendo uma oportunidade boa em Chicago hoje. Fecha Chicago. Tá oferecendo uma no prêmio. Trava o prêmio. Tá oferecendo no câmbio. Né? E tratar dessa forma a comercialização dele, que vai trazer, no final do dia, na última linha do balanço dele, mais lucratividade sem incorporar nenhum custo adicional. Acho que isso que é importante. Olha só. Gabriel, a gente continua o nosso bate-papo, mas eu quero, nesse momento aqui, me despedir, né? O Marcelo Lacerda, que está conosco diretamente de São Paulo, ele está com um compromisso agora, mas eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso podcast. Foi realmente muito interessante. E assim, Marcelo, com certeza você vai participar conosco mais vezes, né, Gabriel? Com certeza. E obrigado pelo convite. Por aceitar o convite, Marcelão, também. A gente bate papo sempre. Comentei com ele sobre esse papo aqui. Ele topou. Agradeço o teu tempo também, Marcelo. Imagina, obrigado pelo convite aí da pessoal da Agrícola Alvorada. É um prazer, nossos parceiros. Obrigado a vocês também do podcast pelo convite. Como o Gabriel, só para finalizar, né, acho que o Gabriel colocou extremamente bem aí, foi extremamente assertivo nas palavras em relação aos ganhos que um produtor consegue ter se ele gastar um tempo, né? E aí, principalmente, a gente vê esse movimento nas novas gerações, buscando esse tipo de conhecimento que está se tornando cada vez mais acessível, né? Ele consegue obter aí ganhos significativos sem ter que aumentar nenhum hectare da sua propriedade aí de produção, né? A gente pode falar num outro momento sobre algumas das ferramentas. Eu queria deixar aqui só um convite, né, para que acessem mais clientes que a gente tem no Brasil, como a Agrícola Alvorada. Acho que faz muito sentido para o produtor buscar um auxílio de pessoas como o Gabriel, por exemplo, que estão aí mais próximo, que estão na realidade, no dia a dia, conseguindo traduzir, né, toda essa realidade que a gente está falando de múltiplos fatores interferindo no preço final, e eles conseguem traduzir bem a realidade local com esses fatores e trazendo ferramentas bem simples de utilização, como o barter, por exemplo, para o produtor na gestão de risco. Eu costumo dizer que o carro que trouxe, né, a gente até aqui não é o mesmo carro que vai levar a gente lá para frente no futuro, né? Acho que foi-se o tempo de muita assimetria de informação nesse mercado. Acho que é um mercado que tem muita informação, cada vez mais, e isso torna as oportunidades cada vez mais escassas e cada vez mais disponíveis para aqueles que entendem o mecanismo de precificação e gestão de risco. Obrigado novamente pelo convite, um prazer, e sempre que precisar, chama a gente aqui da Redpoint. Obrigada a você, Marcelo, e até a próxima, né? Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. E vamos continuando aqui, né, o nosso bate-papo com o Gabriel. Gabriel, você comentou antes, você falou que são vários os fatores que influenciam, né, nessa questão dos valores, né, dos preços dos grãos. Existe algum que você fale, olha, esse aqui é o que mais influencia, que acarreta realmente na mudança de preços? Tem algum ponto que preocupa vocês quando vocês observam lá a mudança de preços? Acho que o fator crucial, assim, Verena, se a gente fosse resumir em um só, eu acho que ele vai se repetir para vários outros mercados, né? Que é, de fato, um balanço de oferta e demanda. Para tudo, né, que a gente comercializa, tirando produtos de luxo, né, daí é um mercado muito específico de nicho, mas no mercado de commodities nosso, de uma forma geral, é basicamente o balanço de oferta e demanda. Isso que vai ditar preço, né? Seja através de Chicago, seja através do prêmio que a gente já falou. E como nosso tempo é curto, às vezes eu e o Marcelo, a gente não quis aprofundar tanto nos instrumentos derivativos, porque às vezes a gente vai gerar gera curiosidade, claro, mas a gente tem uma preocupação de também não gerar confusão para o ouvinte. Mas, de uma forma geral, o balanço global de oferta e demanda, né? Quanto que tem de estoque no final das contas,
é a grande pergunta que o produtor tem que se fazer, né? Se ele quer ter segurança em segurar, de fato, né, em não vender agora e vender mais tarde, ele tem que estar com esse número muito, muito quente na cabeça, né? Ok, eu quero vender depois, mas de uma forma geral, o mundo, ele sente que vai ter mais estoque do que tinha no comecinho do ano, né? Ou vai ter menos estoque do que tinha no comecinho do ano? A conversa começando por aí, ela começa muito bem, né? Se ela não começar por aí, acho que se ela em algum momento passar por aí, ok, mas acho que começando por aí é um bom pilar de análise, né? Para tomar uma decisão fundamentada. Então, se tivesse que escolher seria de fato o que o pessoal chama de S&D, né? Que é o Supply Demand, que é balanço de oferta e demanda. Quanto que está sendo ofertado de grão no mundo? Qual que é a demanda global de mundo? E é legal perceber que essas duas forças não têm a mesma velocidade, né? A gente não consegue controlar quanto que a gente vai produzir. Se o preço está muito bom, como a gente viu as 2, 3 safras atrás, o preço veio de uma crescente. A gente não via soja de R$100. Há 3 safras atrás, quem vendeu a 80 antes da safra foi vender a 140, 150 na colheita, né? Coisa que a gente nunca tinha visto antes. Então, você acaba tendo um desencontro entre as duas forças. Você pode ter um aumento de área muito grande de um ano para o outro, porque o preço que foi comercializado na safra anterior foi muito bom. Isso estimula o produtor a abrir área e plantar mais. Ou trocar, no caso dos Estados Unidos, né, que eles não têm tanta área para abrir, trocar a produção de milho pela de soja, por exemplo, né, a área de milho pela de soja. Então você às vezes acaba tendo um aumento de área de uma determinada commodity muito grande e você não controla o clima. Então, se aumentou a área e o clima veio muito bem, você pode ter uma oferta muito grande do produto e a demanda não cresce nessa mesma quantidade, né? É basicamente 2 fatores, né? Populacional, você vai ter um aumento de população e também como é que vai estar a economia dessas famílias, né? Como é que está o macro do mundo inteiro, né? As pessoas estão podendo gastar dinheiro com isso ou não estão, né? Inflação generalizada no mundo inteiro. É momento para você aumentar a quantidade de proteína no seu prato, no prato médio das famílias aqui no Brasil, na China, na Índia, em outros lugares. Então, de uma forma geral, a preocupação principal para quem está comercializando soja e milho, né, que é o nosso também algodão, mas daí com o mercado particular do algodão, mas pensando em soja e milho, que é voltado para alimentos, como é que vai estar o estoque global? Ele está aumentando, está ficando mais folgado ou está ficando mais apertado? Se ele está ficando mais folgado porque está produzindo-se muito e não tem uma expectativa de demanda crescer tanto, se eu quero vender caro, acho que não é o momento. Melhor eu vender rápido, talvez, e garantir o preço de agora, porque vai ter muita soja, vai ter muito milho no mundo e a demanda não está ali para isso, né? Então vai sobrar. Esse vai sobrar o produto, a pressão no preço é para baixo. Acho que o principal fator é esse. Olha só. E eu fiquei aqui imaginando, em algum momento, agora eu vou arriscar te perguntar. Claro. Você já passou por alguma situação que te surpreendeu, ou de elevação de preço, ou queda de preço, algo que, tipo, nossa, olha o que aconteceu, tal, algo surpreendente aí com relação a essas mudanças de preço, algo que realmente é interessante a gente, né, falar que acontece, né? Acho que a safra 21-22, né, com a quebra grande que a gente teve no Rio Grande do Sul, né, preço de soja batendo R$200 por saco no porto, foi uma surpresa para todo mundo, né? Para todo mundo. É interessante a gente dar alguns passos para trás, que fez muito preço nisso, um pouco foi Chicago, né? Mas o prêmio no Brasil estourou, né? Valia muito a soja aqui no Brasil. O Chicago estava lá com a realidade dele sendo negociado por fundos de investimento, como a gente já falou, por agentes hedgers, né, que querem entrar na posição para se proteger, enfim, por todos os agentes desse mercado de Chicago, que são muitos, né, e fazem o preço subir desse o tempo inteiro. Mas a soja física aqui no Brasil começou a valer muito. E acho que ninguém previa esse aumento tão grande nos preços, né? E foi uma escalada gigantesca em função de uma quebra local nossa, que afetou a oferta e demanda global? Sim, afetou. Mas afetou muito mais os prêmios aqui no Brasil. Então, Chicago reagiu a uma quebra no Brasil? Ele tem que reagir a uma quebra no Brasil porque é o principal produtor de soja do mundo, né? Passou os Estados Unidos já há alguns anos e não tem como voltar atrás, né?
mesmo que a gente produza muito mal e que eles produzam muito bem, a gente vai continuar produzindo mais que eles. Então, eu acho que esse susto, no bom sentido, né, acho que para quem já tinha vendido foi um susto ruim, mas para quem estava com algum preço em aberto ainda, surfou essa onda e surpreendeu o mercado, muito o mercado, né? E acho que mais recentemente o câmbio que a gente está vivendo hoje também, acho que pegou muita gente de surpresa também, né? Câmbio de 5,40 hoje que a gente tem, acho que pensando em todo o mercado doméstico, né, conjuntura que a gente tem hoje e lá fora, juros ainda muito altos nos Estados Unidos, etc. Mas acho que acreditar num câmbio de 5,40 ou para cima disso também foi uma surpresa, acho que para todo mundo. Olha só. Eu queria então que você falasse para a gente quais seriam agora as principais tendências e as perspectivas para o mercado de grãos aí para os próximos anos. O que a gente vê aí pela frente? O que você visualiza? Eu acho que eu não vou arriscar falar da parte para dentro da porteira, porque apesar de ser agrônomo, não atuo como técnico na agronomia. Mas pensando do lado da precificação, que eu acho que, além de ser um pouco mais minha praia, ela, no mercado digital que a gente vive, é muito mais fácil você oferecer soluções novas de um serviço do que, de fato, de um produto novo, né? Que vai ser aplicado na lavoura. Claro que tem tecnologia de semente que não para de crescer, tecnologia de químicos que não para de crescer, de fertilizantes mesmo, né? Que também, cada vez você tem, né, incorporando novos produtos, né, novas tecnologias. Mas em termos de precificação, eu acho que tem novas plataformas de comercialização, né, que estão entrando no mercado para funcionar como que um marketplace, né? O produtor quer saber de preço, ele, há 10 anos atrás, ele não era nem WhatsApp, né? Era pegar o telefone, ligar e saber o preço. Há mais tempo ainda era ligar num fixo, né? Então, acho que já teve evolução de conseguir ligar no WhatsApp, tem evolução de conseguir mandar hoje em dia, alguns anos para cá, né, para uma lista de contatos direto, preço para todo mundo que você quer mandar. Eu atuo em Canarana, em Confresa, em Querência. Vou separar aqui meus clientes e vou mandar uma lista de preços para essas 3 praças, né? Então, já foi evoluindo. Mas hoje o produtor tem acesso a preço muito fácil. O Marcelo comentou de não ter mais assimetria de informação. De fato, não tem mais. Para preço, não tem mais. Um produtor antenado, e todos são e tem muito acesso às principais tradings, consegue preço de A a Z muito rápido, né? Em poucos minutos ele tem o preço da praça dele de todas as tradings que ele quer trabalhar. Então acho que uma tendência disso é natural, é ter um marketplace para isso, né? Você ter empresas que estão reunindo esses preços e falando, olha, o preço nas praças hoje são esses, né? Acho que vai ter cada vez mais iniciativas nesse sentido. As grandes tradings do mercado vão continuar com a força que tem para precificar, mas você acaba tendo uma força a mais de venda também, né? Um braço a mais de venda. O preço continua sendo dado pela Cargill, mas ele é apresentado numa plataforma. Acho que é uma possibilidade, a gente, na verdade já é uma realidade, né? Já tem quem faça isso. Acho que outra tendência também, com a mudança da geração que a gente está tendo, né? Os produtores, você ainda tem muitos produtores que abriram as áreas aqui no Mato Grosso, que teve o grande boom na década de 80, 90, e esses produtores ainda estão no negócio, né? Muitos ainda estão no negócio, outros já estão passando, outros já passaram o bastão para a próxima geração. E tem uma nova geração ainda que já está começando a se inteirar, né? Então, uma terceira, quarta geração que está se inteirando mais no negócio. Essa é uma geração com muito mais digital, né? Com muito mais interesse também acredito eu, na parte de comercialização, sem negligenciar também a produção, né? Então, acho que cada vez mais as tradings, nós como agrícola e outras também, oferecer para o produtor formas de precificar diferentes da tradicional, que é o flat price, que o Marcelo comentou, que é o preço cheio, né? Quanto que está a soja na sua região? A soja está 110 e pronto. Não, o produtor vai perguntar como é que tá prêmio na sua região? Quanto está pagando de prêmio hoje? Quer dizer, tô pagando tanto. Consigo fazer Chicago com você? Consegue, eu quero travar só custo. Acho que uma outra tendência é o produtor começar a precificar o grão dele de outra forma, se utilizando dos componentes de preço, né? Para montar o preço final, montar aos poucos, montando no melhor momento cada perna. Acho que é uma outra tendência.
Eu até, é interessante se você perguntar, eu conversei há um tempo atrás com uma pessoa que trabalhou também muito tempo numa trading, trabalhou fora nessa trading, voltou para o Brasil depois, e daí pediu as contas e tá montando uma empresa nova agora. E a ideia da empresa é justamente oferecer um balcão de preço, né? Hoje, se o produtor quiser, quando a gente fala em derivativos, né, vender por componentes, eu quero vender Chicago, depois quero vender prêmio. Esse vender Chicago, ou no caso do milho, né, vender na B3, B3 é uma bolsa que tem uma certa liquidez para o milho, para a soja não, mas para o milho sim. Acho que o que comprova essa tendência de precificar de uma forma diferente, tem essa empresa que conversei um tempo atrás com um empreendedor que está por trás dela, e eles pretendem oferecer preço de balcão, né, em praças dentro do Brasil. Então, se o produtor quiser fazer um hedge hoje, ou se eu quiser fazer um hedge hoje, né, fazer uma precificação na bolsa, eu consigo só em Chicago. Ou consigo só na B3, né, se for pro milho. E é isso. Então, a diferença entre o preço de Chicago até a praça que eu estou precificando, se eu estou comprando em Canarana aqui, por exemplo, eu vou carregar essa diferença por muito tempo, se for carregar essa posição, né? E é uma diferença que ela pode abrir, pode diminuir, pode abrir, pode diminuir. Eu vou estar correndo esse risco, né? Lá atrás a gente falou de risco de base, né? Seria esse risco que eu vou estar correndo. Então, quando você tem esse instrumento de hedge, né, de proteção lá em outro país, né, na Bolsa de Chicago, para precificar, né, para se proteger. Estou comprando em Canarana e estou vendendo em Chicago. Então, se eu compro e se eu vendo, eu estou protegido. Mas eu não estou comprando em Canarana e vendendo em Canarana. Eu estou comprando em Canarana e vendendo lá em Chicago. Então, você tem uma diferença entre essas duas bases, né? E acho que uma tendência nova de preço, eles devem começar a operar esse ano, inclusive, é justamente isso, né? Oferecer precificação de balcão, você não precisa vender para uma empresa específica, né? Uma trading, a Bunge, a Cargill, a Dreyfus, a Magi ou nós. O produtor vai ter acesso, acho que num futuro, pelo menos é a proposta deles, né? De conseguir precificar nessas praças, né? Talvez assim, não serão todas, mas vai ter em Rondonópolis, vai ter em Rio Verde, vai ter em Maringá, em alguns lugares. Fala, olha, eu tenho um preço de balcão, então eu como alvorada vou entrar vendendo nesse balcão, base Rondonópolis. O produtor também, ou um produtor, alguém que esteja interessado, ou até um especulador que queira tomar essa posição comprada, vai também comprar a base Rondonópolis. Então você acaba tendo uma posição, né? Eu vou continuar comprando em Canarana do produtor a soja, ou comprando em Querência, ou comprando em Agaboa em algum lugar, mas em vez de eu vender Chicago, que é uma distância muito grande e abre um diferencial muito grande, vou comprar em Querência e vou estar me redeando, vendendo numa praça muito mais próxima, né? Acho que só a iniciativa dessa empresa tá se lançando no mercado mostra que, de fato, o momento do Brasil é de explorar formas de comercialização, precificação. A gente está querendo fazer parecido com os Estados Unidos, né? Eles têm uma bolsa em Chicago que é muito líquida, tem muita operação, o mundo inteiro opera elas. Mas por que não ter uma liquidez também doméstica aqui dentro do Brasil? A tomada de posições com base em Rio Verde, no Goiás, base em Rondonópolis aqui no Brasil, aqui no Mato Grosso, base em Maringá, no Paraná. Então, eu realmente acho que o pricing, né, a precificação é uma tendência forte e as novas gerações já estão começando a aderir bastante. Olha só, e é importante a gente ressaltar que empresas como a Agrícola Alvorada estão aí para também auxiliar o produtor rural com essas ferramentas, né? Com certeza, a gente está sendo cada vez mais procurado. A gente já faz as tradicionais participações, né? Muitos produtores querem fazer o barter com a gente, mas ainda assim querem, olha, travei meu custo com você aqui, estou comprando meu insumo, estou vendendo minha semente já por um preço definido, mas caso Chicago suba, eu quero participar dessa alta, né? O meu Chicago hoje tá a 11, mas se passar de 11,50, eu quero começar a ganhar também uma participação em cima disso, né? São instrumentos derivativos que a gente comentou um pouco, né? O tema é vasto e gera, ao mesmo tempo que gera curiosidade, pode gerar um pouco também de confusão, pelo termo, né? Parecer ser uma coisa muito complexa, mas não é. Mas a gente faz bastante operação dessa natureza. Então é mais uma solução, mais uma ferramenta para o produtor. A gente trava esse barter, então ele está garantindo o custo dele.
E ao mesmo tempo, caso o mercado comece a subir, é super interessante porque ele participa dessa alta, ele vai ganhar dinheiro com isso também. Chicago passando de um certo nível, e esse nível é sempre ajustável, né? O produtor ganha com isso, ou também para baixo, né? Ele travou o preço, mas ele tem uma visão que Chicago pode cair. A gente faz uma estrutura em derivativos que, caso o mercado comece a cair, o mercado agora é 11, abaixo de 10,50, o produtor começa a ter um ganho com isso. Então a gente também consegue montar essas estruturas. A gente é muito procurado por isso, porque todo mundo gostaria de fechar um negócio. O negócio está fechado, mas ainda dá para melhorar um pouco, né? Dependendo de para onde for o mercado, você participa desse mercado. E a gente é bastante procurado por isso. A gente oferece tanto a modalidade de barter como nas compras isoladas, sem estar atrelada a insumos, né? Mas a procura maior é sempre por barter, né? Você trava a sua relação de troca. Eu tenho 30 sacos que eu estou gastando aqui para comprar todos esses insumos. Mas caso Chicago suba ou desça, dependendo da estrutura que a gente monte, ele também participa disso e melhora a receita dele sem risco, né? Se ele quer participar da alta e o mercado cair, ele não tem risco de perder. Mas se o mercado subir, ele participa dessa alta. Olha só, como você mesmo comentou, né? É um assunto bem extenso, né, Gabriel? Acho que a gente vai ter que fazer outros bate-papos aqui, né? É longo, é verdade. Com certeza são muitas ferramentas e detalhes, né? Que são interessantes passar para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Claro. E a gente convida todos os produtores que a gente aqui na Praça de Primavera a gente vai ter uma atuação mais longa, mas hoje a Alvorada está tanto aqui no sul como também no Vale do Araguaia, no Xingu, né? Abrimos 2 unidades novas ano passado, começaram a operar esse ano, na verdade, bem próximo ao Pará, já subindo ali em Vila Rica e Natanael. Então a gente está crescendo a nossa atuação dentro do estado, começamos a atuar na 163 também, então hoje temos lojas na 163, a gente não tem armazém próprio ainda na 163, mas aqui no sul a gente tem uma atuação bastante relevante, no Vale, no Xingu também crescemos bastante, e agora na 163. Então quem não conhece ainda a Alvorada, seja como podcast ouvido por mais pessoas, seja na 163, seja aqui no sul, seja no Vale, se quiser chamar a gente para conversar, entender um pouco melhor a forma de precificação também, a gente está de portas abertas para receber todo mundo. Ok. Para encerrar, eu vou arriscar te pedir também um recado aí para os produtores nesse momento, a respeito aí dos valores atuais da soja. Como é que tá isso? Legal. Eu acho que a conversa vem a calhar no momento certo, né? A gente está no meio de junho aqui e a gente começa o mercado climático americano em breve, né? Já começou, na verdade. É um mercado que, se chover nos Estados Unidos, a safra vai bem, se não chover, ela vai mal, né? E a função de Chicago, uma das funções, é reagir bastante ao mercado americano. Então, acho que a lição de casa, nesse momento agora, entre junho, julho, agosto, acho que nos próximos meses, né? A gente pode ter um pouco de rock and roll em Chicago, né? Muita volatilidade em função de estar no momento de floração nos Estados Unidos, um período crítico para a chuva, né? Se não chover, a safra vai mal, mas se chover vai muito bem. Então, acho que evitar ter pontas em aberto nesse momento, né? Se você tem algum custo que não está casado com receita, especialmente se for em reais, aproveitar esse câmbio espetacular que a gente está vivendo hoje, de 5,40, né? Até um pouco mais, chegou a passar. Então, acho que procurar estar bem casado nas contas. Eu não acho interessante nem saudável você ter uma exposição aberta, ter uma soja a vender no momento que você tem Chicago muito volátil, né? Os meses de julho e agosto são os de maior volatilidade. Essa semana agora a gente teve um reporte do USDA, né, do USDA, que é o Departamento Americano de Agricultura, sem novidades, não era esperado nenhuma novidade e não veio. Agora o próximo relatório já começa a mexer um pouco em produção e no outro também de agosto podem mexer ainda mais. Então, como a gente entra num momento delicado de mercado, eu evitaria ter pontas em aberto e já iria, à medida que eu conseguir, que o produtor conseguir preços bons e travando seus custos, para não chegar em julho e agosto, quando o mercado fica muito volátil, poder ser pego de surpresa. Olha só. Gabriel, obrigada aí pela sua participação. Realmente um assunto extremamente importante e com certeza a gente vai se encontrar aqui mais vezes. Você, Marcelo, achei super interessante.
está convidado para estar conosco mais vezes. Obrigado, agradeço o convite. Foi um prazer estrear em podcast pela primeira vez, mas acho que deu tudo certo. Fico contente com o convite, em nome da empresa também. E com certeza, estou disposto a voltar aqui mais uma vez, sim. Obrigada. Então, gente, esse foi um bate-papo muito interessante que nós tivemos aí com o Marcelo, diretamente de São Paulo, com o Gabriel. Eu realmente tenho que agradecer, porque esse é um assunto bem extenso, né, pessoal? Creio que precisaremos aí de mais episódios para entrar mais em detalhes e, de repente, esclarecer alguns pontos que, inclusive, vocês podem, lá no Instagram ou aqui mesmo no YouTube, mandar mensagens para a gente, de repente, do que vocês acharam, do que, de repente, vocês querem que a gente se aprofunde mais, né, Gabriel, Claro. nesse assunto. Realmente achei de extrema valia este assunto aqui hoje no podcast. E, claro, pessoal, quero encerrar agradecendo mais uma vez a nossa parceira agora do podcast do Momento do Campo, a Agrícola Alvorada, que é a mais nova patrocinadora e que realmente acreditou nesse projeto desafiador para a gente e que a gente está muito feliz. Então, Agrícola Alvorada, mais uma vez, obrigada. Agrícola Alvorada, que é conhecida aí como a solução completa para o produtor rural e com certeza traremos muito mais profissionais aqui que também, assim como o Gabriel, entendem do que estão falando e que com certeza vão estar esclarecendo dúvidas dos mais diversos assuntos, dos mais diversos segmentos, né, setores aí da Agrícola Alvorada. Então, mais uma vez, obrigada, Agrícola Alvorada, e seja muito bem-vinda ao podcast do Momento do Campo. Gente, então esse foi mais um episódio. Aguardo vocês no próximo bate-papo aqui do podcast do Momento do Campo.